Olá, eu me chamo Hannah, sou psicóloga clínica e no meu vídeo anterior eu fiz uma análise psicológica da série Adolescência, que está mexendo com muita gente. E aí eu fui questionada de estar passando pano nas atitudes da menina, que na série foi assassinada pelo personagem Jamie. Então, vamos falar sobre a Kate, vamos falar sobre essa menina. Afinal de contas, a série foca bastante no Jamie e nas suas motivações, mas pouco sabemos sobre a Kate. Sabemos que ela havia enviado nudes para um colega e esse colega vazou essas fotos, mandou para a turma, todo mundo viu. E depois ela praticou bullying. O Jamie havia chamado ela para sair e ela recusou e fez um comentário que a gente vai descobrindo que era um bullying direcionado ao Jamie na rede social dele. E muitas pessoas curtiram e tudo mais. Mas então, vamos falar sobre a Kate. Por que a vítima acaba sendo reduzida a um detalhe na narrativa? E o que isso diz sobre nossa forma de encarar a violência? E aí eu quero trazer um ponto aqui em relação à cultura misógina. Eu comentei mais sobre isso no vídeo anterior, mas quero aprofundar aqui em relação à objetificação de Kate e essa cultura de vazamento de nudes. Como que chegamos ao ponto de a intimidade de uma garota, uma adolescente, se tornar motivo de exposição, humilhação, violência? E qual será o impacto psicológico dessa invasão de privacidade? Quais teriam sido as motivações da Kate para enviar esses nudes para um colega e esse colega ter espalhado? Claro que ela não tinha controle sobre isso, mas ela agiu dentro de um contexto, de um entendimento interno de que era razoável mandar esses nudes para esse colega, com quem ela claramente não tinha um vínculo estabelecido, fortalecido, de confiança. Afinal de contas, ele espalhou os nudes dela e de outra colega também. E aí, acaba ficando claro, até no comentário que eu recebi no vídeo anterior, de que o peso da culpa, para muitas pessoas, sempre recai sobre a vítima. Então, o ato violento acaba sendo justificável porque a vítima teve uma ação anteriormente. Além de ter mandado nudes, ela também praticou bullying. Então, significa que a violência está justificada. E na série, na vida real também, percebemos que quem vazou as fotos, por exemplo, é minimamente considerado nessa trama, né? Mas estou mencionando isso só a título de abrirmos o olhar, porque já mencionei que não devemos procurar culpar. A gente tem muito esse pensamento, né? Essa forma de encarar as coisas. Preciso encontrar um culpado para direcionar a minha raiva para ele. Mas a intenção não é essa. Não dá para a gente definir, determinar um culpado nem na série, nem nas experiências parecidas na vida real, porque, afinal de contas, a culpa está na nossa mentalidade social. Então, falando nessa mentalidade social misógina, vamos relembrar que Jamie imaginou que seria um bom momento ele aproveitar a vulnerabilidade de Kate, que estava fragilizada, estava triste por ter tido os nudes dela vazados, né? E todo mundo estava vendo. Então ele pensou que ali seria uma ótima oportunidade, já que ele se sentia extremamente desvalorizado, feio, uma oportunidade para que ela se tornasse mais acessível, mais pegável, e ele, nesse momento, convida ela para sair, e ela recusa. E essa ideia de que uma mulher vulnerável está mais acessível vem justamente de um contexto cultural que enxerga o desejo masculino como prioridade e o feminino como algo a ser conquistado, manipulado. E quando o Jamie convida a Kate e ela rejeita, até com uma fala agressiva, né? Ela diz que não está tão desesperada assim, ele se sente extremamente frustrado e humilhado. E isso nos remete ao perigo dessa cultura da masculinidade ferida, quando homens acreditam que têm direito sobre o afeto das mulheres e, quando são rejeitados, reagem com violência. Agora, não quero que pareça que a minha fala está atacando os homens. Vamos falar em relação às mulheres, porque, como eu venho falando aqui, a mentalidade é social. Somos todos nós que acabamos sustentando isso quando vamos vivendo, pensando, nos expressando no automático e não colocamos um olhar mais cuidadoso em relação a tudo isso. E quando não nos responsabilizamos, quando eu não me responsabilizo, qual é a minha contribuição para isso? Por exemplo, tendo uma filha e estando em contato com uma criança em casa, outras crianças que eu me relaciono, e não tomando o cuidado de me curar, de curar as minhas dores emocionais, para que eu consiga me relacionar com a minha filha sem ficar
entregue aos meus próprios gatilhos emocionais e que eu possa ser capaz de regular emocionalmente, de me regular, de ajudar ela a se regular emocionalmente, sem punição, sem hostilidade, sabe? Então, só estou dando um exemplo pessoal aqui para que você pense também de que forma você pode estar sendo mais uma pecinha nesse quebra-cabeça de crueldade social. Eu sei que isso é duro, eu sei que isso é difícil, mas acredito que seja isso que a série queira provocar nessa discussão social, enfim. Vamos então falar em relação a como as meninas e adolescentes e mulheres aprendem a se comportar nessa cultura misógina. E aí quero ressaltar um ponto aqui. Eu sou psicóloga clínica há 10 anos e a maioria das minhas pacientes sempre foi de mulheres. Então eu já acompanhei e acompanho mulheres desde a adolescência até mulheres idosas, passando aí por todas essas idades, fases de vida. E uma coisa que eu costumo conviver nessa narrativa feminina, de formas diferentes, de graus diferentes, mas sempre traz essa questão da preocupação excessiva das mulheres com a própria aparência, por exemplo, ou com um senso exagerado de cuidar e de se anular e de não conseguir conhecer as próprias necessidades, e não apenas conhecer, mas respeitá-las e comunicá-las, sabe? Então eu só estou tentando fazer aqui um paralelo entre a série com a vida real. Mas vamos voltar aqui para a personagem Kate. Ela também reproduz a mesma lógica que a oprime na misoginia, quando ela humilha Jamie publicamente através das redes sociais. Então, ela não é apenas vítima, mas também é agente. Jamie também não é apenas agente, mas também é vítima. Percebe como isso quebra a ideia que muitas vezes temos de encontrar culpados, direcionar nosso olhar para esse culpado, direcionar nossa raiva. Não, todos nós somos agentes, isso é fluido. Então, os personagens também são vítimas e agentes ao mesmo tempo. E muitas mulheres, desde pequenas, são ensinadas, muitas vezes de uma forma velada, mascarada, mas constituem o desenvolvimento da personalidade, entendendo que precisam competir com outras mulheres, precisam julgar como uma forma de se defender para evitar elas mesmas serem alvo de violência e rejeição social. Por isso que, no fim, tanto Jamie quanto Kate são produto de um mesmo sistema que ensina os homens a se sentirem no direito de possuir e as mulheres a tentarem controlar o seu próprio valor social. E o que é que nós podemos aprender com essa história? Precisamos falar sobre como essa cultura de objetificação, humilhação, masculinidade tóxica afeta a nossa vida social. Olha, eu publiquei um vídeo sobre essa série e eu recebi vários comentários, muitos deles gentis, mas também recebi comentários que têm um tom agressivo, sabe? Agora imagina isso na cabeça de crianças e adolescentes que têm contato com... você se expõe, então eu estou aqui me expondo do meu ponto de vista, e aí recebo comentários de pessoas desconhecidas de uma forma agressiva, e eu não estou falando sobre discordar do meu ponto de vista, isso aí está ótimo, é para isso que eu estou aqui, é pelo debate, é para enriquecer, é para abrir nosso olhar. Eu estou aqui disponível para ouvir pontos de vista diferentes do meu, mas a questão é como isso é falado, a agressividade, a arrogância com que muitas vezes os comentários são colocados. Imagina isso, o impacto disso para adolescentes e crianças, né? Que infelizmente também têm acesso muitas vezes. Então, ó, tudo isso é sobre responsabilidade afetiva, impacto emocional e responsabilidade digital também. E ensinar para esses adolescentes, para nós mesmos também, né, adultos, de que desejo e afeto não podem ser exigidos nem negociados com base na vulnerabilidade do outro. A Kate deveria ser lembrada não apenas como vítima, mas como mais uma mulher que se torna estatística dentro de uma mentalidade que desumaniza as mulheres desde cedo. O que aconteceu com a Kate na série não é apenas um caso isolado. Claro que a série é uma obra fictícia, mas retratando casos reais, inclusive foi inspirada em casos reais, parecidos com o que a série traz. E tudo isso é reflexo de algo muito maior que, na minha opinião, como psicóloga, estando atenta às teorias mais recentes que já comprovam a importância do vínculo afetivo fortalecido, da corregulação emocional, somos nós adultos que devemos e que temos condição cerebral, inclusive, de nos responsabilizarmos e de cuidarmos de nós mesmos para, assim, sermos exemplo, não é dar sermão, dizendo o que crianças e adolescentes têm que fazer, mas é vivenciando na própria pele como cuidar da minha saúde mental, você da sua saúde mental, para que através do exemplo nós possamos transmitir isso para as crianças e adolescentes, mas mais ainda,
para que consigamos estar disponíveis para estabelecer vínculos fortalecidos com essas pessoas mais vulneráveis em desenvolvimento, que são as crianças e adolescentes. Eu só consigo criar vínculo fortalecido com minha filha e com meu marido e com a minha família se eu estou bem para isso, se eu cuido de mim, se eu respeito, considero, valido, expresso as minhas necessidades emocionais e se eu recebo respeito de quem convive comigo, sabe? É uma via de mão dupla. Então, espero ter trazido mais pontos importantes para debatermos sobre esse assunto tão real, tão vigente em nossa sociedade. E espero que você comente aqui, eu quero saber a visão. Eu gostei muito de ler os comentários do meu vídeo anterior. Estou começando aqui no YouTube agora, espero que você fique por aqui, se inscreva no canal e acompanhe também minha rede social, vou deixar aqui na legenda o meu perfil, tá bom? Vamos cuidar da nossa saúde mental.